De volta com o Manhã no Ar, 6h26. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o julgamento acontece hoje do narcotraficante João Pinheiro Carioca, mais conhecido como João Branco, o João Pinto Carioca, perdão. A acusação é feita pela morte do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso, que aconteceu em 2014. Dos 7 envolvidos que foram acusados de participar desse homicídio, 2 morreram por envolvimento com tráfico de drogas e um homem cumpre pena em casa, porque já passou pelo menos 3 anos na prisão. Acompanhe agora na reportagem de Thea Morel e Pedro Bala. João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, é apontado como um dos principais traficantes de drogas do país. A facção criminosa que ele comanda foi responsável pela entrada de milhares de quilos de entorpecentes pelas fronteiras do Amazonas, produtos que são distribuídos para todo o Brasil. Depois de liderar a execução de um delegado de Polícia Civil, o traficante saiu do país. Ele chegou a mudar o rosto, mas foi recapturado na fronteira com a Venezuela pela Polícia Federal e hoje está preso na penitenciária de Catanduvas. A morte do delegado amazonense Oscar Cardoso é apenas um dos crimes atribuídos a João Branco. Esse julgamento já foi adiado 5 vezes. Foi exatamente nesse lugar que o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Oscar Cardoso, foi executado. Aqui, na época, funcionava uma banca de venda de peixes. O delegado estava com o neto dele, um menino de 1 ano e 6 meses, no colo. Era um domingo. Os assassinos chegaram em um carro e um dos executores tirou a criança das mãos do delegado. Depois disso, Oscar Cardoso foi morto com vários tiros em plena luz do dia. Era março de 2014. O cenário, logo após o crime, chamou a atenção de todos. Mais de 30 cápsulas de pistola ficaram no chão. A sandália que Oscar Cardoso usava foi deixada ao lado do carro, que também tinha marcas de tiros. Os bandidos armados abandonaram o Gran Siena usado na execução. A PM encontrou o veículo incendiado atrás de uma fábrica. Essa foi uma das primeiras pistas para a polícia. Nós já estamos afunilando com as informações que nos chegam para identificarmos os autores. 10 dias depois do crime, a polícia não tinha mais dúvidas de que o traficante João Pinto Carioca, o João Branco, deu uma ordem de dentro da prisão para que o delegado fosse executado. João Branco sumiu ontem do Compage, onde cumpria pena no regime semiaberto por tráfico de drogas, depois que a Operação Horus foi deflagrada pela Polícia Civil. A Secretaria de Justiça do Amazonas mantém sigilo sobre as circunstâncias do desaparecimento de João Branco. Há rumores de que ele tinha privilégios dentro do presídio, como um radiocomunicador que pegava a frequência das polícias e de onde ele teria tirado as informações da Operação Horus. Além dele, outros 19 detentos fugiram de forma misteriosa do Compage e até a polícia aguarda informações mais detalhadas da Sejus sobre a fuga. Em maio de 2014, o crime começou a ser esclarecido, depois da prisão de Mário Tabatinga, o homem que alugou o carro usado no homicídio para os integrantes da quadrilha. O depoimento dele, tudo foi devidamente investigado e agora nós estamos prendendo os verdadeiros executores que estavam no local do crime no dia. Uma dessas pessoas é Diego Bruno Moldes, que estava no carro que deu apoio aos executores. Messias Sodré foi preso em São Paulo e disse que dirigiu o carro alugado usado pela quadrilha. As testemunhas afirmam em depoimento que o motorista desceu do carro e ainda atirou na vítima quando ela já havia sido alvejada várias vezes. Então, ele nega que tenha atirado, mas afirma que estava no local, que dirigiu o Gran Siena branco, o carro utilizado no crime, juntamente com mais 3 outros indivíduos. Na mesma época, apenas 2 acusados estavam foragidos, Marcos Pará e o traficante João Branco. Mas o motivo do crime já era conhecido. O João Branco, sim, foi motivado por achar que o Dr. Oscar teria participação em um crime em que a esposa dele teria sido vítima de extorsão e estupro. Esclarecido já está definitivamente, finalizado ainda não. Até porque eu só vou me aquietar enquanto eu prender todos os envolvidos neste crime.
Marcos Pará foi preso um dia depois. Ele seria o homem que tirou o neto das mãos do delegado antes que a quadrilha terminasse o serviço. Em fevereiro de 2016, quase 2 anos depois da morte de Oscar, o líder da FDN foi capturado. Essa foto, feita no momento da prisão de João Branco, mostra um rosto bem diferente do que estamos acostumados a ver nos jornais. O traficante se submeteu a cirurgias plásticas na tentativa de despistar a polícia. João Branco morava na Venezuela e foi pego na fronteira quando tentava entrar no Brasil pela cidade de Pacaraima. A Polícia Federal desconfiou da identidade falsa usada pelo traficante. Vai seguir direto para o Presídio Federal, porque há uma determinação por conta da Operação La Muralha para que ele já vá para o Presídio Federal. Então, provavelmente, ele deve ir para Catanduvas, que é o mesmo presídio onde estão os outros. Com os réus presos, a polícia podia finalmente julgar os acusados pela morte do delegado Oscar Cardoso. O julgamento pela morte do delegado já foi adiado 5 vezes. Na última audiência, que aconteceu aqui no Tribunal do Júri em agosto do ano passado, apenas um dos réus foi julgado. Mário Tabatinga foi condenado a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão. Mas como ele já tinha passado mais de 3 anos na cadeia, hoje ele cumpre o resto da pena em casa. Os outros réus que vão a julgamento agora vão ter o mesmo advogado de defesa que João Branco. E o réu João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, está preso no Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. E deve ser ouvido através de videoconferência. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo. Essa é a 6ª vez que a Justiça tenta julgar o João Branco e os outros envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso. Será que dessa vez vai? Pois é, até parece roteiro de série de TV ou de internet, né? Os cineastas estão perdendo essa história do João Branco. Mas, pois é, a 6ª vez que os réus, todos esses envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso, já estão sendo ali processados e tentam ser julgados pelo Tribunal de Justiça e especificamente 5 vezes o João Branco, porque da última vez que aconteceu o julgamento, no dia 25, todos os 2 advogados, tanto de João Branco e do Maresia, do Messias, desistiram. E, no caso, apenas o Diego, que estava também sem advogado, os 3 ficaram ali sem nenhum tipo de assistência, uma estratégia, na maioria das vezes, realizada pela defesa de alguns réus, que, no caso, né, aconteceu isso, mas o Marcos Pará, também uma das pessoas que deve ser julgada hoje, realizou a mesma estratégia. Então, os 4 hoje voltam à banca dos réus. No caso, João Branco, pelo videoconferência em Catanduvas, houve um processo, né, no caso relacionado a isso, por conta da segurança, integridade física também dos Ministérios Público e até mesmo do Tribunal de Justiça, e também, claro, a questão do burbuliço no sistema prisional e, claro, também no crime aqui da cidade, porque João Pinto Carioca era um dos integrantes de uma facção que comandava, né, o tráfico aqui no Amazonas e de uns anos para cá veio perdendo força com a questão do combate do tráfico de drogas. Agora, voltando para o assunto do João Branco, ele e mais os 3 vão responder pelo crime do Oscar Cardoso, homicídio qualificado, além de outras questões mais específicas de crimes. Já Marcos Pará, Diego, e o Maresias, o Messias, também respondem por esse mesmo crime. Eles vão ser julgados aqui, apenas João Pinto Carioca, que vai estar em Catanduvas. É um processo bastante complicado, porque primeiro vão ser ouvidas as 15 testemunhas desse processo durante a manhã. Tudo começa às 8h30 e depois apenas que as pessoas envolvidas, no caso esses 4 réus, vão ser ouvidos pela justiça. O delegado, né, na verdade o promotor de justiça, Igor Starling, e outros da equipe dele que comandaram essa investigação no Ministério Público e também os delegados na época envolvidos no caso que fizeram um inquérito contra João Branco, também testemunhas de defesa e acusação, todos juntos na banca dos réus. A questão relacionada com os crimes de João Branco com o tráfico de drogas devem ser vistas também pelo júri. Outra situação também, Adriane, é que esse julgamento deve durar o fim de semana inteiro
inteiro. A gente acredita, né, que tudo termine no domingo, mas ainda não tem nenhuma previsão. Claro que ainda nem se sabe se todo esse julgamento vai acontecer, porque a gente já tem a ideia, né, de que a defesa de João Branco, porque da última vez ele decidiu ficar em silêncio, falou que apenas seria pronunciado ali uma palavra através dos advogados de defesa, e agora, como o advogado, Maurício Naguili, lá do Rio de Janeiro, veio especificamente para poder julgar, na verdade, defender o João Branco, agora também vai defender todos os envolvidos nesse crime, como foi falado na matéria da TEA. Então, a partir das 8h30 haverá esse julgamento, deve durar o fim de semana inteiro, Adriane, e o que a gente espera é que dessa vez haja um término, porque desde 2014 ainda não se tem nenhum tipo de decisão sobre o crime de João Branco, e ainda mais os outros que ainda virão por aí, inclusive a chacina de 2001, que ele participou na morte de mais de 10 pessoas, e claro, né, a questão do massacre do Compage, que já vai durar 1 ano e meio. Obrigada, Danilo, pelas informações. João Branco é de extrema periculosidade, por isso está no presídio de segurança máxima. E ele não vem ao Amazonas para o julgamento para evitar uma possível fuga ou uma guerra entre facções, porque ele é um dos líderes de facções criminosas aqui do estado. Então, por isso, há esse cuidado. Ele vai prestar depoimento através de videoconferência. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje a conversa é sobre empreendedorismo. O Amazonas tem mais de 120 mil microempresas registradas, mas mesmo assim é um estado recordista em mortalidade empresarial. O problema, segundo especialistas, é que na hora de abrir o chamado negócio próprio, os empreendedores não fazem um estudo sobre a área de atuação que devem trabalhar. Mas, afinal, o que deve ser levado em conta antes de abrir um pequeno negócio? Quem vai responder essa e outras perguntas é o presidente do Sindicato dos Economistas do Amazonas, Marcos Evangelista, que está aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo mais uma vez amanhã no ar. Olá, Adriane, bom dia a todos os nossos telespectadores. É muito comum num período de recessão, de crise econômica, algo do tipo, até de perda de emprego, que muitas pessoas tentem começar o seu negócio próprio com a rescisão que receberam e algo do tipo. E muitas dessas pessoas não conseguem obter sucesso porque não se prepararam da forma mais adequada. Qual é o principal erro que faz com que essas empresas morram tão rápido? Eu diria que são vários erros, mas o principal é você achar que o seu sonho é sinônimo de sucesso. Infelizmente, nós temos vários empresários que têm aquele sonho e não se preocupa em procurar apoio técnico, não se preocupa em procurar um contador, um administrador, um economista, para colocar aquela ideia dele no papel e ver se realmente todo aquele pensamento, toda aquela expectativa pode se tornar realidade. E é aí que que tem o grande perigo, porque muitas vezes ele não se preocupa em ver se realmente aquele nicho é interessante, se o capital que ele tem realmente é suficiente para que aquele negócio passe a dar dinheiro ao ponto de remunerá-lo. Ou seja, são vários detalhes técnicos que as pessoas acabam esquecendo e refletindo nesse alto índice de mortalidade aí de empresas. A gente é incentivado a acreditar nos nossos sonhos, né? Existem até vários acompanhamentos de coaching incentivando a isso. Não que o problema seja necessariamente acreditar no sonho, é não estudar esse sonho. Exatamente, é saber se realmente aquele sonho tem a ver com a realidade empresarial. Por exemplo, muitas vezes você esquece até do concorrente, aquilo que você acha que é uma novidade, pode ser que já tenham pessoas fazendo. E aí, toda aquela esperança, aquela expectativa não se torna real, vindo a necessidade de fechar as portas. A questão administrativa acaba sendo um empecilho também. Por exemplo, a pessoa cozinha muito bem, decide montar um restaurante, mas nunca verificou a questão de contabilidade, de emissão de nota, de compra de produtos, de entrada de estoque, giro de caixa, algo do tipo. Exatamente. Muitas vezes você é um bom cozinheiro, como exemplo, mas não entende nada de gestão. Ou seja, você não vai fazer a contratação devida que você tem que fazer dos seus funcionários, você não vai fazer a contabilidade necessária, você não vai calcular o preço do seu produto, né, que é o principal erro. Às vezes a pessoa compra por 1 e vende por 2 e acha que está ganhando dinheiro, esquece de calcular uma série de custos variáveis que vão de acordo com cada negócio e o lucro que ele espera não acontece e vem fechar as portas. E é um processo muito burocrático ainda abrir uma empresa aqui no Brasil? Ponto importante.
Infelizmente, nós temos aí uma burocracia muito grande. Eu sou especialista em financiamentos e acompanho vários empresários, a saga que é para você conseguir regularizar uma empresa, abrir uma empresa, há uma propaganda que você consegue abrir uma empresa rápido, vai tentar abrir. É uma confusão, é uma exigência, uma burocracia muito grande, que eu acredito que isso tem que ser vencido, né? Ainda mais no momento que a gente está com uma economia, uma possibilidade de aquecimento, os gestores deveriam facilitar o empresário que quer abrir a sua empresa. E hoje vai ser realizado aqui no Amazonas um treinamento praticamente, né, para pessoas que queiram iniciar seu negócio próprio, para não entrar nessa estatística tão ruim de fechamento, de morte da empresa em menos de um ano. Na verdade, é um congresso onde nós procuramos escolher profissionais de várias áreas, profissionais que vão estar compartilhando a sua experiência empresarial e também profissionais técnicos que vão estar fornecendo conhecimento de uma maneira gratuita, onde você que está nos assistindo pode participar. Nós estamos falando do Congresso Amazônia de Empreendedorismo, que começa agora dia 15 e vai até o dia 30, onde nós teremos 60 palestrantes falando sobre vários assuntos voltados ao tema empreender. Como que vai funcionar, já que são tantas palestras, né, e é um período longo? É durante o dia, é à noite? Veja, o que acontece? Quando a gente estava na frente do Conselho Regional de Economia, realizamos um congresso e percebemos que, além do valor ser caro produzir um evento presencial, muitas pessoas queriam participar, mas não podiam, porque tinham que se deslocar, gastar dinheiro com passagem, hospedagem. Então, dessa vez, nós quisemos fazer um evento com o mesmo poder científico, onde esse congresso ele está registrado na Biblioteca Nacional, onde as pessoas que quisessem participar não seria necessário fazer esses gastos. Ou seja, você vai poder assistir essas palestras no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Você vai se inscrever gratuitamente e, na época que começar o congresso, que vai ser agora domingo, você vai receber todas as informações no seu e-mail, todos os links de acesso, você vai saber a hora e qual vai ser o palestrante que vai estar apresentando a palestra. Qual o link, qual o site que você pode entrar www.conaprem.com ou também visitar a fanpage no Facebook Conaprem, que está lá todas as informações, todos os passo a passo e também todos os palestrantes que vão estar oferecendo seus conhecimentos gratuitamente para você. Palestras virtuais, então, dá para acessar a qualquer hora do dia e acompanhar? Nós temos uma programação onde você vai saber o dia e a hora que aquele palestrante, aquele tema que lhe interessa, e você vai poder acessar, você vai ser avisado por e-mail, clica no link e você vai estar assistindo a palestra. Muito obrigada, Marcos, por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Sucesso aí na realização do Congresso. Conto também com a sua presença. Pode deixar, muito obrigada. Recebi hoje o Marcos Evangelista, presidente do Sindicato de Economistas do Amazonas. E agora são 6h44. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Julgamento do narcotraficante João Branco acontece hoje em Manaus. Além dele, serão julgados Marcos Roberto Miranda da Silva, Marcos Pará, Diego Bruno de Souza Moldes e Messias Maia Sodré. Eles são acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso Filho. O crime ocorreu em março de 2014. Esta será a 6ª tentativa do judiciário em julgar esses réus. No último julgamento, em agosto do ano passado, a realização do júri ficou prejudicada. Falso funcionário do Cine enganava vítimas com vagas de empregos falsas. Diego Roberto foi preso por estelionato. Ele ofereceu oportunidades de trabalho e, em troca, as vítimas teriam que depositar R$ 850 para ele. Depois que o dinheiro era depositado, o infrator desaparecia e não entrava mais em contato. O acusado fez aproximadamente 23 vítimas em Manaus. Audiência pública para discutir sobre a lei que autoriza armamento dos guardas municipais. Isso porque aqui no Amazonas o uso das armas ainda não foi regulamentado para esses profissionais. A comissão da audiência diz que, além de ajudar na segurança em espaços públicos, também deve ajudar a diminuir o número de agressões aos guardas, que vem acontecendo cada vez mais. A Casa Militar da Prefeitura informou que o uso de armas pela Guarda Municipal é um recurso facultativo a critério de cada prefeitura. Por causa disso, entende que aqui em Manaus não há necessidade de usar esse recurso. E olha só, como era de se prever,
o setor de saúde pública aqui no Amazonas começou a se movimentar depois dos reajustes concedidos à Secretaria de Segurança Pública, às polícias, também à Secretaria de Educação, os professores e funcionários administrativos da SEDUC e o aumento de mais de 100% no salário dos secretários de Estado. Ontem houve mobilização lá em Parintins pelos profissionais da saúde, começaram um protesto lá para se manifestar e pressionar o governo do Estado para conseguir reajuste também para a categoria. Essas imagens que você acompanha agora são lá de Parintins, no interior do Amazonas. Eles foram às ruas, fizeram aí uma carreata, também se concentraram para pressionar o governo para conseguir uma resposta sobre isso. Aqui em Manaus também houve movimentação dos profissionais de saúde e para falar mais sobre esse assunto eu vou agora ao vivo para a Rádio FM O Dia conversar com Cleiton Pascarelli. Olá, muito bom dia, Cleiton. Olá. Oi, Cleiton. Bom dia, bom Adriane. dia, tudo bem? Tudo ótimo. Acabei de mostrar aqui um manifesto lá em Parintins de profissionais da saúde cobrando reajuste aí dos seus salários. Exato. Aqui em Manaus ontem também houve uma movimentação dos profissionais, né? Exatamente, eles fizeram manifestação tanto ali na Constantino Neri, próximo ao Imoã, enfim, em vários pontos aqui da cidade, questionando um aumento salarial. E ontem teve uma reunião também do governo do estado do Amazonas, ali no Vasco Vasques, né, com a categoria, né, da saúde, no que eles chamam de mesa do SUS, a mesa do Sistema Único de Saúde, mesa estadual de negociação permanente. E ficou decidido que os servidores da saúde vão ter um aumento de 24% dos salários. Tá? Isso vai ser rateado, como o governo tem feito com outras categorias. Já agora, em maio desse ano, com a database da categoria, eles vão receber 10,85% de reajuste, sendo que quase 3% é referente à reposição de 2018 e mais 8,17% retroativos à database de 2015. Agora, em 2019, no ano que vem, serão concedidos aí mais 9,27% retroativos a 2016 e mais a database daquele ano. Em 2020, vão ser concedidos mais 4,08% mais a database. Ao todo, o governo calcula aí que são 24% de aumento, claro, rateado em 3 anos, né? 3 anos. E a categoria aceitou ontem, tá? Assim, meio chateados, mas aceitaram. Também vai ter um aumento, o auxílio alimentação deles, que custava R$ 220, vai passar a custar agora R$ 420. O auxílio alimentação, que por sinal tinha sido suspenso em 2016 e voltou a ser pago agora aos servidores da saúde nesse ano de 2018, Adriane. Então, só para deixar claro, a partir do fim de maio, Exato, que eles começam a receber, só que por enquanto ainda é só uma parte. Só uma parte, agora é uma boa parte, né? São 10,85%, mais 2,68% e mais 8,17% até o fim do ano. Dessa vez o governo negociou antes, né, de causar um grande caos. Imagina só se o setor de saúde para, né? Já Algo pensou? que é emergencial, que é um serviço de urgência. Até os critérios para uma greve são completamente diferentes de outras categorias, né? Exatamente. Agora, falando em salários, vamos falar do salário mínimo. Geral, foi anunciado, né? O salário mínimo do trabalhador brasileiro. Foi anunciado ontem um novo valor, mas o valor que começa a valer ano que vem. Exatamente. O governo abriu aí a proposta de aumentar o salário mínimo em mais algo em torno de 5%, né, que vai tirar o salário mínimo dos atuais R$ 954 para R$ 1.002. Então, o salário mínimo deve ultrapassar R$ 1.000 aí. É um aumento de R$ 48 né, real aí, um aumento real de 48 no salário mínimo, então. Né, 5% aí é superior aos 2% dado no ano passado, por exemplo, né, que chegou a esses 954. É uma proposta do governo e agora depende do Congresso Nacional. No ano passado, houve uma previsão de aumento do salário mínimo e quando de fato começou a valer foi menos do que estava previsto. Exatamente, recuaram um pouquinho, né, no valor.
E essas mudanças aconteceram depois daquele projeto que foi aprovado lá pelo parlamento, uma proposta do Michel Temer, presidente, de condicionar o aumento do salário mínimo ao índice de inflação. Exato. Antes disso, a gente tinha de fato um ganho real, que seria a recomposição da inflação, mais algum percentual que era para você poder sentir no dia a dia que houve de fato um aumento no seu salário, né? Porque quando você só cobre a inflação ou empata ela, você não tem um ganho, você está tentando corrigir algo que já houve um aumento em todos os setores e acaba nem sendo um aumento real mesmo, né? Porque o índice de inflação, supondo que seja 7%, aumenta 7%, mas em alguns setores esse aumento foi bem maior. Quando a gente vai, por exemplo, para o combustível, quando a gente vai para o gás de cozinha, quando a gente vai para energia elétrica, né? O aumento é bem maior que isso. Então, o brasileiro, nos últimos anos, não tem sentido reajuste, nos próximos também, R$ 48,00 não vai fazer com a diferença nenhuma na vida do brasileiro, mas pelo menos é a primeira vez que passa de R$ 1.000, né, Cleiton? Exatamente. Agora, o brasileiro está na expectativa aí, né, de ter mais empregos, né? Afinal de contas, o salário mínimo é um salário base. Hoje, poucas são as classes, poucos são os trabalhadores que recebem algo em torno do salário mínimo. Quer dizer, poucos não, né? Mas muitas categorias recebem acima do salário mínimo. Então, o salário mínimo ali serve como base. Agora, o que o povo quer mesmo é emprego, né? Isso é que está difícil. Vamos ver o que o governo pretende para os próximos anos aí. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você. Bom fim de semana. Obrigado. Hoje é sexta 13. Sexta-feira 13. Hoje. E ó, você sabia que hoje é dia do beijo? Dia do beijo, fiquei sabendo ainda agora. Exatamente. Então não é um dia de azar, né? Não. Sexta 13, ideia de sorte, é dia do beijo. Depende do ponto de vista, né? Depende de quem você vai beijar, né? Exatamente. Muito obrigada. Então, um grande beijo para você. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Até segunda. Até lá. E morre o policial militar que foi atingido com um tiro ao reagir a um assalto ao micro-ônibus do transporte executivo. Segundo testemunhas, o PM só reagiu ao assalto porque os suspeitos teriam apontado uma arma na cabeça de uma criança. O Danilo Alves está ao vivo e tem os detalhes do caso. Olá, Danilo. Onde o corpo está sendo velado? Conta pra gente. Adriane, nós estamos ao vivo aqui do oratório da Polícia Militar no batalhão da PM que fica no bairro Petrópolis. É aqui que o corpo de Paulo Robson de Leite, no caso sargento da Polícia Militar, que foi morto após este latrocínio, digamos assim. Foi na tarde de quarta-feira, a gente noticiou, tanto no Manhã no Ar quanto na programação da TV A Crítica, no caso em que aconteceu essa situação no micro-ônibus da linha 848. Esses suspeitos entraram enquanto o policial militar estava à paisana, voltando para casa. Era basicamente ali nas proximidades do bairro Colônia Terra Nova, na Torquato Tapajós, logo chegando ali próximo ao hospital e pronto-socorro Delfim Aziz, o hospital da Zona Norte. Depois que o policial militar percebeu que os suspeitos eram, na verdade, assaltantes e que estavam apontando uma arma para uma criança, uma menina de 2 anos, ele tentou ali de qualquer forma fazer com que a justiça seja feita, fosse feita, na verdade, né? Ele tirou ali a mão, reagiu ao assalto, tirou a arma da mão de um dos suspeitos, atirou, enquanto o outro tentou fugir, mas também foi baleado e morreu. Então, os 2 suspeitos estão mortos e já o sargento acabou sendo atingido com um tiro, né, no rosto, depois que um deles, no caso bandidos, atingiu, né, o policial militar durante essa troca de tiros. Em seguida, teve todo o atendimento ao policial militar, ele foi internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, ele ficou por lá algumas horas, né, já que houve ali toda a movimentação dos policiais militares, de todos os amigos, parentes na frente do João Lúcio, lutando, rezando, compartilhando. Isso porque houve várias mensagens de apoio, tanto para o policial militar, para a família do PM, enfim, várias pessoas se solidarizaram e com certeza mandaram mensagens de apoio. Mas às 4h45 desta quinta-feira, no caso, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Em seguida, houve todos os procedimentos fúnebres e, no caso, o velório estava marcado para
começar às 3 horas da manhã, mas o corpo do PM ainda não chegou aqui no oratório da Polícia Militar do bairro Petrópolis. Nós estamos aqui neste local, a movimentação aqui ainda bastante tranquila, algumas pessoas que trabalham no serviço fúnebre, como trazer flores, né? Alguns familiares já chegaram aqui também. Então, todo o procedimento para que o velório do policial militar Paulo Robson aconteça já começou. Então a movimentação é essa, está mais tranquila. O corpo aqui está previsto para chegar às 7 horas da manhã, inclusive o comandante-geral da PM vai chegar aqui também às 7 horas para fazer um pronunciamento, para dar uma palavra para a família, enfim, para dar todo o apoio, já que depois de vários anos, né, trabalhando na PM, o Paulo Robson ele seria promovido a segundo sargento e faria ali uma comemoração com a família, enfim. Mas infelizmente esse sonho foi interrompido devido a esse latrocínio. Ele foi um herói salvando essa menina de 2 anos devido a essa situação do roubo e também, né, fazendo ali a justiça depois que os bandidos tentaram assaltar aquele micro-ônibus. E agora, infelizmente, ele se vai, mas deixando ali um legado de que sempre é bom de lutar pela justiça, enfim, não desse modo diretamente, mas pela corporação que ele servia, que era a Polícia Militar, que era, no caso, uma corporação que ele acreditava, de acordo com os familiares e amigos, e agora ele se despede no lugar onde ele começou, que é a PM aqui na Oratória. Então, no momento, a movimentação é essa. A gente vê aqui ao lado que uma movimentação também de policiais militares, inclusive de uma van que está sendo transportada. Com certeza também alguns transportes particulares devem ser, no caso, alugados, né, para chegarem aqui os amigos. Muitas pessoas vêm de fora, do interior. Enfim, a movimentação aqui na Oratória vai ser grande durante essa sexta-feira. Adriane Diniz. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações e a gente, claro, se solidariza aí com a família do policial que teve essa perda. É uma morte muito triste, ele morre ali honrando a corporação, né? Morre também tentando salvar vidas, é um herói de fato. Muito obrigada pelas informações, Danilo, até daqui a pouco. E agora a gente muda de assunto. Por causa dos casos de sarampo já registrados no Amazonas, os pais têm recebido da direção das escolas públicas uma recomendação de manter em dia o cartão de vacina dos filhos, além de reforçar a imunização. Isso pode ser uma condição importante na hora de matricular as crianças. Elaine recebeu este documento da escola pública onde a filha estuda. Foi um alerta para a atualização da carteira de vacina da criança. Claro que eu vou autorizar, vou encaminhar a carteirinha dela. O importante é prevenir, né? E, claro, o bem-estar das crianças. De acordo com o gerente de atendimento educacional, a Secretaria Estadual de Educação sempre chamou a atenção para a importância das vacinas estarem em dia. Mas este ano, uma nova lei estadual reforçou esse cuidado, determinando a apresentação da carteira de vacina no ato da matrícula. Tanto do ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e o ensino médio, porque podemos ter jovens também que não estão com a sua vacinação atualizada e é importante que estejam atualizadas. E por causa dos casos suspeitos e confirmados de sarampo em Manaus e no interior, essa preocupação aumentou. Mas, além da imunização contra a doença, os pais devem ficar atentos a outras vacinas. HPV, a meningite, tríplice viral, muitos adolescentes ainda não receberam. Então, a gente chama atenção para que os pais vão até a unidade de saúde e atualize o cartão de vacina do seu filho e apresente lá na escola. E o surto de sarampo aqui em Manaus preocupa as autoridades. Quase 200 casos da doença foram notificados. E devido à incidência em crianças de 1 a 5 anos de idade, esse público vai ser o alvo do Dia D contra o sarampo que ocorre amanhã. Sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. Amanhã é o Dia D. A tríplice viral vai ser ofertada apenas para crianças na faixa etária de 1 a 5 anos ou todo mundo pode se vacinar? Olha, Adriane, o foco realmente da campanha aí do Dia D são as crianças. É essa faixa etária que vai de 6 meses até 6 anos incompletos. A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, é muito específica em dizer que é para aquelas crianças que têm 5 anos, 11 meses e 29 dias, né? Por que é voltado principalmente para as crianças? Porque é esse grupo que consegue uma maior eficácia na imunização. A gente lembra que a tríplice viral é uma vacina que não imuniza apenas contra o sarampo,
mas também contra a rubéola e contra a cachumba. É uma vacina que você pode dar a primeira dose dentro dessa faixa etária e depois de 30 dias você precisa repetir a segunda dose. O que acontece não só no nosso estado, mas como em todo o país? Muitas vezes os pais acreditam que dando a primeira dose a criança já está imunizada e eles deixam de dar a segunda dose. Então é justamente para atender também esse público-alvo, é para imunizar mais uma vez, mesmo aquelas crianças que cumpriram aí as 2 doses da vacina e para tentar evitar esse surto, quase surto que a gente está tendo já aqui no nosso estado, né? A gente tem, como você mesmo disse, 192 casos notificados, de acordo com o último dado da Fundação de Vigilância em Saúde, inclusive, alguns desses casos foram confirmados ou não, né? Então, a gente tem, nesse momento, 184 casos sendo investigados, sendo que mais de 60 já foram confirmados em todo o estado. Além aqui de Manaus, da região metropolitana, nós temos municípios como Iranduba e como Manacapuru, que estão aqui próximos da capital, mas você também tem municípios onde casos foram confirmados, como Humaitá, que fica no sul do Amazonas, e São Gabriel da Cachoeira, que fica lá na fronteira tríplice. Por isso, essa campanha de vacinação ela é muito importante. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui no nosso estado, nós temos 211.787 crianças nessa faixa etária que vai de 6 meses até 6 anos incompletos. Dessas 211 mil, mais de 211 mil crianças, o Ministério da Saúde espera atingir com essa campanha de vacinação pelo menos 95% delas, ou seja, mais de 201 mil crianças devem ser vacinadas dentro do dia D e, para isso, o nosso estado, só o Amazonas, recebeu 250 mil doses da vacina. Então, é muito importante. Esse dia D vai estar funcionando de 8 até 17 horas, até as 5 horas da tarde. São mais de 500 pontos de vacinação, 500 postos espalhados por toda a cidade. Todas as unidades básicas de saúde estarão abertas para receber os pais que devem levar os filhos de novo e receber a orientação sobre se eles precisam ou não esse reforço. Mas muito importante, o mais importante de tudo, é que realmente os pais levem as crianças. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o INPA, uma das mais importantes instituições de pesquisa do Brasil, teve uma redução de 40% nos investimentos este ano em relação a 2017. Essa situação preocupa porque sem estudo e sem pesquisa não há avanços. Ontem, servidores e pesquisadores se reuniram para discutir e cobrar melhorias. Edison é doutorando em Química e há 3 anos pesquisa substâncias encontradas em plantas da Amazônia. Mas por falta de investimento, precisou parar o trabalho por 8 meses. E desde que retomou as atividades, o cronograma previsto ainda está muito atrasado. Isso pode prejudicar meu período de término de bolsa, porque é 4 anos seguidos. Ou seja, depois desses 4 anos eu não vou ter mais bolsa. Eu posso pedir prorrogação por mais 3 meses, ou seja, esses 3 meses eu não vou ter bolsa. Por isso me prejudicou demais. Esta pesquisadora lamenta não conseguir fazer parte das visitas de campo por falta de transporte. Nós temos experimentações em Maués, em Parintins e lá na região do Alto Solimões. E nesse momento nós estamos sem condição de fazer uma visita, né? Nem em Iranduba, que é aqui perto, porque o INPA não tem praticamente combustível para abastecer os veículos, né? O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia começou o ano com pouco mais de 25 milhões e meio de reais em caixa, com previsão de receber do governo federal outros 16 milhões. Mas, segundo o coordenador de pesquisa, esse dinheiro não chega nem perto do que o INPA precisa para ter autonomia. O ideal que o INPA deveria receber em termos orçamentários estaria por volta de 65 milhões de reais. O teto que o governo estabeleceu para o INPA em termos de orçamento está por volta de 42 milhões de reais. Outra preocupação é com a falta de profissionais. Nos últimos 10 anos, o Instituto perdeu quase metade dos servidores. Hoje, 40% dos pesquisadores já estão próximos de se aposentar e não há previsão de novas contratações. O Brasil precisa entender a importância da manutenção e a soberania defender a Amazônia, e o INPA faz muito bem isso. Então, precisa continuar fazendo isso.
E as declarações de imposto de renda devem ser recebidas pela Receita Federal até o fim desse mês. Mas muita gente ainda não se atentou ao prazo ou ainda tem dúvidas na hora de preencher o documento. Para ajudar essas pessoas, o Sindicato dos Contadores vai auxiliar o preenchimento do imposto de renda. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel. Thea, onde e até quando vai ser esse serviço? Bem, Adriane, esse serviço vai estar disponível para toda a população, né? Todo mundo que quiser tirar dúvidas sobre o imposto de renda do dia 13, a partir de hoje, até o dia 15, o próximo domingo. Esse serviço vai estar acontecendo no Amazonas Shopping, então está disponível aí no horário de abertura do shopping, que é de 10 até as 22 horas. E para explicar para a gente como vai funcionar, eu tenho aqui a Cleide Barreto, que é presidente do sindicato e vai falar para a gente sobre essa ação. Bom dia, presidente. Para deixar bem claro para o público, né? Vocês não estarão fazendo a declaração de imposto de renda, mas vão tirar todas as dúvidas de quem não sabe muito bem como é que deve fazer para dar a declaração para o fisco, né? Isso mesmo, bom dia. Então, a campanha é uma campanha nacional, né, da FENACON, Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, da qual o SESCOM Amazonas é filiado, e o objetivo realmente é tirar dúvidas, né, daquelas pessoas que tentam fazer sozinhas e na hora de preencher tem dúvida. Então é importante que as pessoas já tenham tentado preencher, ou tenham começado e já levem as suas dúvidas para nós tirarmos. Nós não podemos fazer as declarações, é só orientação mesmo de profissionais qualificados. De qualquer maneira, quantos profissionais estarão disponíveis para orientar a população? Em cada turno do shopping, que são 2 turnos, né, a gente tem 3 profissionais. Então, a campanha inicia hoje, às 10 horas, a abertura, logo mais, o horário de abertura do shopping, e vai até às 22 horas. Isso na sexta e no sábado. No domingo, o horário do shopping é de 14 às 21 horas. E levando em consideração essas dúvidas que normalmente as pessoas têm, tem algumas mudanças, por exemplo, do imposto de renda desse ano, que muita gente não sabe e talvez quando for tirar a dúvida acabe ali se surpreendendo, né? Então, acredito que assim, uma das principais mudanças que podem criar problemas para quem vai preencher de última hora é realmente a necessidade do CPF a partir de 8 anos de idade. Então, até o ano passado era exigido a partir de 12 anos. A partir desse ano é 8 anos, então quem tem filhos menores de 8 anos que tem que declarar a partir de 8 anos, se não tiver CPF não vai conseguir. Então é importante começar a preencher logo para dar tempo de tirar o CPF. E a partir do ano que vem vai ser necessário para qualquer idade. Vamos falar também da documentação que as pessoas precisam levar, né? Tem que ter feito ali aquele rascunho da declaração, mas tem alguns documentos, por exemplo, que são imprescindíveis e que causam, inclusive, inconsistências, né? Quando você entrega a declaração. Vamos falar aqui de alguns desses documentos. Então, às vezes as pessoas levam a dúvida anotada, né, no papel e chega na hora a gente fica, não dá para dar uma certeza porque você não está vendo a documentação. Então, tem que levar toda a parte de rendimentos, né, aquele formulário que você recebe da sua fonte pagadora para ver quais os rendimentos tributáveis, qual a retenção que tem na fonte. E esses são os principais erros que tem. Às vezes as pessoas colocam no campo errado o valor das contribuições previdenciárias, o valor do imposto retido. E isso é muito importante que você tenha certeza, segurança na hora de preencher. E aí, levando a declaração, a dúvida é retirada na hora e o erro corrigido também. Então, a gente orienta a como preencher corretamente, qual o campo, a gente demonstra às vezes no computador, então ela chegando em casa, ela já vai ter condições de preencher corretamente e transmitir para a Receita. Muito obrigada, presidente. E uma coisa muito interessante também, Adriane, é que assim, como você vai ter contato ali com um contador, né? Por mais que ele não faça a sua declaração, se você perceber que essa dúvida persiste, que você pode ter aí algum tipo de problema, você pode entrar em contato com os contadores, com o sindicato e, quem sabe, contratar uma pessoa especializada para fazer essa declaração e depois não ter nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Problemas com a Receita Federal não são indicados para ninguém, né? É importante prestar contas direitinho com o leão, senão pode até passar despercebido do ano, mas depois você cai na malha fina, vai ter que pagar multa, entre outros problemas. Muito obrigada pelas informações.
E agora a gente tem informação ao vivo com o nosso drone, que está sobrevoando nesse exato momento a Avenida Mário Ipiranga Monteiro. A gente tem informação de um protesto da construção civil, de servidores da construção civil. Hoje está previsto para cerca de 10 mil funcionários que atuam nesse setor cruzarem os braços. É uma paralisação de advertência que vai acontecer em vários canteiros de obras aqui na cidade. Esse canteiro de obra aqui é na Mário Ipiranga Monteiro, ali no Adrianópolis. E aí tem um grande grupo de manifestantes ali na esquerda do vídeo. Eles estão concentrados já com uma forma de pressionar. A reivindicação deles é manter alguns direitos que foram adquiridos nos últimos anos, como vale transporte, cesta básica, entre outras questões que, com a reforma trabalhista que começou a valer há 4 meses, estão comprometidos. Algumas empresas estão retirando alguns benefícios e eles estão cobrando isso de acordo com os acordos coletivos que já foram feitos antes e também pedem para que o reajuste da categoria seja concedido. E aí uma manifestação que atinge todas as empreiteiras, todas as obras da cidade, porque é um grupo da construção civil, servidores da indústria da construção, que estão se mobilizando para pressionar esses movimentos, essas empresas, para que elas possam manter os benefícios e também fazer o reajuste do salário. Então, aí é um grupo grande, mas em outras áreas da cidade também há paralisação de servidores da construção civil em todos os canteiros de obra. De acordo com o sindicato da categoria, a previsão é que 10 mil pessoas deixem de trabalhar nessa manhã. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Vamos falar dos ensaios dos Bumbais. Nesse fim de semana tem festa para as ações azul e vermelha. Tem ainda o roteiro do dia com dicas para você se deliciar com os sabores do México. É um instante só, não saia daí.